Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, pessoal, hoje é quinta-feira e a gente vai meditar um pouquinho da palavra do dia 4 de julho, que está no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo do 23 ao 27, não é? É aquela passagem da tempestade, né? Aquela passagem que Jesus está no barco com os discípulos e mesmo ele estando no barco, houve uma grande tempestade, né? E o barco começou a ficar cheio de água, começou subindo a água e Jesus dormia. A palavra diz que Jesus dormia, mas os discípulos se apavoraram e acordaram. Mestre, mestre, estamos perecendo, né? O que podemos trazer para a nossa vida nessa palavra de hoje? Em primeiro lugar, é que a gente sabe que Jesus ele está no barco da nossa vida, né? Ele sempre está no barco da nossa vida, acreditando você ou não. Ele está sempre ali, disponível a você olhar para cima e pedir a Ele, aclamar a Ele. Ele está sempre ali. Mas a gente é muito humano, né? A gente acredita, a gente tem fé, mas quando chega a tribulação, quando chega a, o desemprego, né, a doença, quando chega essas coisas que vêm como uma tempestade mesmo, né, na vida do ser humano, a gente desacredita muitas vezes que Jesus está com a gente. A gente acha que Jesus nos abandonou. E a palavra ela é bem nítida, né? Ela é bem nítida por quê? Porque Jesus ele estava no barco. Ele estava dormindo, mas ele estava no barco. Assim como ele está no barco da nossa vida. Ele está no barco da minha vida, ele está no barco da tua vida. Ele pode estar dormindo. Às vezes ele pode estar dormindo por nossa culpa mesmo. A gente não procura ele, né? Muitas vezes a gente não o procura, muitas vezes a gente não ora a ele, não louva a ele, né? E aí de repente vem aquela avalanche de tribulação na vida. É um que morre, é um que desemprega, é um que está nas drogas e por aí vai, né? Jesus está dormindo, mas ele está na tua vida. Ele está dormindo porque tu não despertou ele. Tu não despertou ele. A palavra diz que os discípulos, quando estava perecendo, que o barco já tinha enchido de água, né? Os discípulos disseram, mestre, estamos perecendo. Com medo, né? Com medo, por quê? Eu quando eu estava meditando aqui, eu estava imaginando a gente, né, que não vê a presença de Deus fisicamente, a presença de Jesus fisicamente. A gente tem aquela fé, né? Aquela fé de que Ele está ali, de que Ele está conosco. Aí eu fico imaginando se Ele se fizesse presente na nossa vida. A gente vivesse lá, naquele tempo lá que ele foi homem na terra tal, e a gente acreditasse que Ele era o Messias, né? E mesmo assim, a gente, na hora da tribulação, a gente não ia acreditar como os discípulos. Eles se apavoraram e ficaram com medo. Aí Jesus diz assim, por que tanto medo, homens de pouca fé? Quando ele fala homens de pouca fé, eu me coloco nesse versículo. Eu acredito que você também, porque a gente somos seres humanos de pouca fé, realmente. Nós somos seres humanos de pouca fé, né? A gente acha que nesse tipo de momento Jesus não está presente. Por quê? Em primeiro lugar, porque aconteceu, né? Não era para acontecer. Senhor, não era para acontecer comigo isso que está acontecendo, não. Eu sou uma pessoa tão fiel a Ti. Eu sou uma pessoa que vivo
te seguindo, vivo fazendo caridades, vivo fazendo a tua vontade, por que me aconteceu tal coisa? Né? Jesus está lá, dormindo, esperando você reagir, né? Esperando você reagir, esperando que você clame a Ele, que você vá a Ele, você vá procurar Ele, você alimente a sua fé para que Ele possa fazer algo por você, seja carnal ou espiritual. Né? Mas a gente é como esses discípulos. E aí a gente pode se colocar como os discípulos. Né? Um momento que a tempestade vem, a gente acha que Jesus nos abandonou. Que Jesus nos abandonou, que a gente está clamando, está orando e nada está acontecendo. Né? E a palavra vem dizer que quando os discípulos, né, acordam ele pede que a tempestade passe. Para a sua tempestade hoje, para a minha tempestade, será que eu estou acordando o Senhor? Será que eu estou acordando com o meu louvor? Será que eu estou acordando com as minhas preces, as minhas rezas, as minhas orações? Será que eu estou tentando ser uma pessoa melhor, né? Em se tratando de vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus para que o milagre aconteça na minha vida? Será? Jesus está lá, ele tá aí no barco da tua vida, ele está aqui no barco da minha vida. Eu sei que ele está comigo, né? Eu sei que ele está comigo, mas será que eu estou fazendo algo para que o milagre aconteça? Será que eu estou sendo obediente a ele? Será que eu estou saindo da minha zona de conforto para ir em busca, né, desse milagre? Será que eu estou realmente querendo controlar essa tempestade que está passando na minha vida? A gente tem que analisar isso. A gente tem que ver se é isso que a gente está fazendo, né? Aí quando os discípulos acordam, ele cessa a ventania, ele cessa as águas, né? A palavra diz que tudo ficou calmo, mas primeiro os discípulos teve que ir acordá-lo, né? O medo, aquele medo que a gente sente quando a gente está passando por algo, né? Se tu não está alimentada na fé, tu faz como os discípulos. Acorda o mestre apavorado, com medo da tempestade, né? E a palavra, nessa palavra aqui, a gente pode ter certeza, é uma certeza que ele nos dá, que ele está no barco da nossa vida. Ele está na nossa vida sempre. Às vezes é a gente que sai da vida dele. É a gente que se distrai com as coisas do mundo, né? A gente se distrai. Às vezes a gente está tão distraído com as coisas do mundo, tem deixado as coisas de Deus para trás. Não vai a uma igreja, não ora, não reza, não faz um jejum, nada. Aí o que é que Jesus vai fazer? Jesus está na tua vida, mas ele está dormindo, ele está lá, né? Ele só pode se fazer presente para agir diante de uma situação se você clamar, se você pedir. Ah, mas Jesus sabe que eu estou passando. Ele sabe, mas ele quer que você peça. Ele quer que você peça. Né? E ele diz aqui, ele ainda puxa a orelha dos discípulos e diz: homens de pouca fé, né? Homem de pouca fé. O que é que a gente pode tirar, né, para a nossa vida? Que eu vejo aqui, o que é que eu posso tirar para a minha vida dessa palavra? Que eu preciso renovar minha fé todos os dias. Todos os dias eu preciso estar acordando o Senhor com o meu clamor, com o meu pedido, né? Porque quando a tempestade vier, muitas vezes a gente está
calminho, tá tudo certo na nossa vida, né? O nosso barco tá ok, tá tudo certo. Mas a gente nunca deve esquecer que tem um tempo da bonança, tem um tempo da tristeza, né? Todo ser humano vai passar por isso. Então a gente nunca deve se acostumar só com o tempo da bonança, só com o tempo bom. A gente tem que se acostumar com o tempo ruim também. Né? Porque quando chegar a tribulação ruim, a coisa ruim chegar na tua vida, a tempestade chegar no barco da tua vida, tu saber que o dono de tudo está ali. Não, Jesus está na minha vida, Jesus está na minha casa, Jesus está na minha família. Jesus está na minha família. Eu não posso temer a isso que está acontecendo, né? Vamos resolver da melhor maneira possível, vamos tentar resolver, mas não vamos se desesperar. Por quê? Porque Jesus está no barco da minha vida. É isso que ele quer dizer a gente. Quando ele diz, homem de pouca fé. Claro, como é que os discípulos estão com ele ali? Sabe que ele fez, realizou milagres, prodígios, tudo ele fez ali. De repente acontece uma coisa dessa, não teve um para dizer assim, calma, o Senhor está conosco, o Senhor está aqui. Não tiveram fé para isso? Eu fico imaginando uma coisa dessa, né? Eu fico imaginando, eu digo, imagine eu que não tive o privilégio de estar assim, frente a frente com o Senhor na minha casa. Então, Jesus vem nos alertar. É um evangelho pequeno, né? Muito resumido, mas de um valor imenso que dá para a gente trazer para a vida da gente, né? Não se desespere na tempestade da sua vida. Sempre lembre-se que Jesus está no barco. Ele pode estar dormindo por sua culpa. A culpa pode ser sua. Você deixou ele lá, você se afastou, porque a sua vida estava tudo muito bem. A gente tem mania de quando a vida da gente está tudo muito bem, a gente se afastar de Jesus, né? A gente só volta quando vem uma tempestade. Então, Jesus vem deixar aqui bem claro que ele sempre está no barco. Agora, se ele está dormindo no teu barco, a culpa é dele não, é tua. Vai despertá-lo, vai acordá-lo. É mais ou menos isso que a palavra vem dizer hoje. Tchau para vocês, um bom finalzinho de tarde para vocês. Um cheiro no coração.